Olá pessoal, questão 44, prova de Medicina de Catanduva de 2020. Essa, pessoal, é a última questão de física dessa parte de conhecimentos gerais. E ela fala para a gente o seguinte, de maneira resumida aqui, que uma carga positiva se movimenta numa região onde existe um campo magnético. E essa imagem traz para a gente a orientação da velocidade dessa carga e do campo magnético que existe na região onde ela se movimenta. E a questão quer que a gente encontre a orientação da força magnética, para que lado ela está apontando nesse desenho. Então, para isso, a gente precisa recordar como que funciona a regra da mão esquerda. Essa regra relaciona exatamente essas três grandezas que o enunciado está trazendo para a gente: o campo magnético, velocidade e força magnética. A força magnética vai ser sempre o polegar, o campo e a velocidade vão ser o dedo indicador é o campo e o dedo médio a velocidade. Dependendo de uma questão para outra, né, a gente pode ter uma alteração nesse ângulo aqui formado entre o B, que é o campo magnético, e a velocidade. Nesse caso, nesse exercício, o ângulo formado por essas duas grandezas é 90 graus. O B está na orientação do eixo Y, seguindo a direção e sentido do eixo Y, e a velocidade na mesma direção e sentido aqui do eixo X. Então, esse ângulo aqui ele pode sofrer alguma alteração conforme o exercício. Mas uma coisa que nunca vai mudar, sempre que o campo magnético e a velocidade formam um determinado ângulo, a gente vai ter a força magnética formando 90 graus com essas duas grandezas. A força magnética, por ela ser representada aqui pelo dedo polegar, ela sempre vai estar formando 90 graus tanto com o campo magnético como também com a velocidade. Então, se o aluno já sabe disso, que a força magnética tem que formar 90 graus com a velocidade e com o campo magnético, daria já para a gente perceber que ela iria ficar nessa imagem que ele trouxe ou a favor aqui do eixo Z ou no sentido contrário ao eixo Z, né? Daria para descartar qualquer outra alternativa se o aluno já soubesse que a força magnética tem que formar 90 graus com esses dois vetores, com essas outras duas grandezas. Aqui ele deu para a gente o plano cartesiano, né, tridimensional, x, y e z. Esses três eixos formam 90 graus entre si. Então, se eu tenho o vetor campo magnético no eixo y, o vetor velocidade no eixo x, com certeza absoluta, como a força magnética forma 90 graus com esses outros dois vetores, ela teria que estar aqui no eixo z. E aí a dúvida agora que surge é para que lado, a favor ou contra. Então o que a gente faz? A gente vai pegar a mão esquerda, manter ela nessa configuração, sem ficar abrindo e fechando os dedos, mantendo o dedo indicador e a velocidade aqui, que é representada pelo dedo médio, abertos, mantendo esses dois dedos abertos e o polegar esticado. E aí você vai adaptar a sua mão esquerda de acordo com o desenho. Então, o indicador ele tem que estar apontando aqui na orientação do B, do campo magnético, o dedo médio aqui na orientação da velocidade, e aí você vai perceber que seu polegar ele vai apontar para o seu rosto aqui, saindo da tela, numa orientação aqui que seria a mesma no sentido positivo do eixo Z. A força magnética ficaria aqui utilizando a regra da mão esquerda. A gente teria aqui
o anglinho formando 90 graus. A força magnética forma 90 graus tanto com a velocidade como também com o campo magnético. É como se o campo magnético e a velocidade, esses dois vetores juntos, estivessem aqui formando um plano. Quando essas duas grandezas formam um determinado ângulo, quando esse ângulo ele é diferente de zero e diferente de 180 graus, ou seja, quando o campo magnético e a velocidade estão em direções diferentes, essas duas grandezas é como esses dois vetores estão como se estivessem montando um plano aqui, criando um plano, e a força magnética seria um vetor que passa por esse plano formando 90 graus com ele. É como se fosse uma folha aqui e você tivesse a força magnética furando aqui essa folha, cortando essa folha, formando um ângulo de 90 graus com ela. Se caso a questão tivesse dizendo que a carga elétrica era negativa, você iria aplicar da mesma forma a regra da mão esquerda, porém o resultado a gente teria que inverter. Se a força magnética deu aqui no sentido positivo do eixo Z, a gente colocaria a resposta como sendo no sentido negativo. A força magnética seria no sentido oposto ao que deu na regra da mão esquerda, se o exercício tivesse falando para a gente que a carga ela é negativa. Então, a resposta correta seria aqui a alternativa D. A força magnética ela se apresenta numa direção paralela ao eixo Z, no seu sentido positivo. Então, finalizamos com esse exercício, pessoal, essa prova, a parte de física, né, da prova de conhecimentos gerais de 2020.